Olá, meu nome é Ângela Lianati, você está no meu canal Sol no Quintal, seja muito bem-vindo. Esse é um outro vídeo para auxiliar as suas escolhas do Desafio Livrada 2020. Já fiz um vídeo, esse é o segundo, voltamos, nem saí do lugar, já estou aqui para dar outras sugestões de leitura. Bom, vamos tratar dos temas da psicologia. Alguns temas que são caros para quem trabalha com a psicologia e quem se interessa pelo assunto. Eu já fiz inclusive um vídeo sobre esse livro aqui, que é o Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, e que ela vai falar sobre o genocídio de 60 mil mortos no maior hospício do Brasil, que ficava em Barbacena, Colônia, e como viviam essas pessoas dentro desse manicômio que agora está desativado, que é para você também entender essa luta antimanicomial aqui no Brasil. É preciso que a gente entenda que as pessoas com transtornos mentais e doenças mentais, elas podem, dependendo do caso, elas podem ser inseridas socialmente, trabalharem, constituírem suas famílias e viverem e não ser isoladas. Elas precisam do convívio social também para que elas possam se curar ou se sentir melhor, enfim. Então, o abandono dos manicômios, que é uma instituição total, segundo Goffman, e aí eu sugiro também que vocês leiam ele, que é maravilhoso. É uma coisa assim que é uma luta que a gente compra todo santo dia para acabar com esse tipo de coisa. Então tá aqui esse livro, Holocausto Brasileiro, é um livro, pode ser considerado um livro de psicologia, um assunto da psicologia. Outro livro super interessante, e aí eu indico 3 livros, né? Um Crime da Solidão, que é do Andrew Salomon, que fala sobre o suicídio, não tá aqui agora. Um que eu emprestei, que é O Demônio do Meio-Dia, que vai falar sobre a depressão, e Longe da Árvore, que é esse livro fantástico, também dele, como ele escreve bem, esse Andrew Salomon. E ele fala sobre... é um livro que você pode ler os capítulos separadamente, você não precisa ler de uma vez só. Para você não se assustar, metade do livro quase são referências. Então, boa parte do livro são referências. E aqui ele pega um capítulo e disseca o tema. Por exemplo, o que é Longe da Árvore? Diz assim, o fruto cai perto da árvore, né? Mas e quando o fruto cai muito longe da árvore e não parece se assemelhar àquela árvore? Por exemplo, os surdos, os anões, os síndrome de Down, autismo, esquizofrenia, deficiência, os prodígios, o estupro, o crime, os transgêneros. Então, assim, são capítulos bastante interessantes que Andrew Salomon convida você a ler. Esse é um livro que eu leio para minha prática clínica e também indico para os colegas psicólogos, indico para todo mundo que se interessa pelo assunto ser humano. Então, esse livro aqui é bastante interessante para a gente poder lidar, principalmente com a diferença. É um livro lindo, gente, um livro lindo, muito maravilhoso. Vamos falar sobre Oliver Sacks. Oliver Sacks é um neurologista, mas todos os livros dele, a esmagadora maioria, servem muito para psicologia, como, por exemplo, a enxaqueca. Tem outros livros dele, mas aqui eu peguei 2 que são muito interessantes. E a enxaqueca, né, que não é somente uma forte dor de cabeça, mas ela tem umas questões mais fundamentais do ser humano para ser entendida. Então, como que acontece a enxaqueca e como ela acaba atrapalhando a nossa vida e quais são as características de quem possui a enxaqueca. Então, o Oliver Sacks é sempre uma leitura de psicologia, apesar dele ser neurologista, que não está mais entre nós. É um livro da Companhia das Letras e outro sobre alucinação, que é muito interessante, que é o livro A Mente Assombrada, que é muito bacana, também indico para vocês. E também, lógico, O Homem que Confundiu Sua Mulher com Chapéu, é um livro clássico dele e também merece ser lido. Oliver Sacks é maravilhoso.
Um tema bastante recorrente na psicologia é o luto. Então, o luto ele é um sentimento, é um estado, é uma situação que somente quem ama sente. Então, o luto é o preço que você paga por amar. E passamos por vários lutos, passamos pelo luto da perda de um relacionamento, de um casamento, da morte de um ente querido, passamos pelo luto da perda do emprego, ou quando os filhos saem de casa, são pequenos lutos e grandes lutos. E às vezes temos também o luto antecipatório. O luto antecipatório é quando a gente começa com os sintomas do luto, quando a situação ainda não se definiu. Porque isso foi observado, inclusive, nas esposas dos militares, quando eles eram designados para a guerra. Elas já começavam com um sentimento de luto, porque achavam que eles iam falecer na guerra e elas não iam mais encontrar com eles. Então, por isso, o luto antecipatório. Então, você tem o luto pela morte escancarada, você tem o luto antecipatório, você tem o luto mesmo pela perda em si. E aí, para tratar desse luto, eu elenquei 3 livros aqui. Primeiro, que é da Renata Rezende Ribeiro, que é uma publicação da EDUF, Como as redes sociais atualizam a experiência do fim da vida, a morte mediatizada. Então, esse livro aqui é um livro bastante sensível sobre como as redes sociais tratam a finitude, tanto a notícia da morte, a morte em si, como eles filmam, como eles expõem, como eles lidam com a morte, que é um tabu. Aliás, são 2 grandes tabus socialmente, né, observados, que é a morte e o sexo, são 2 grandes tabus. Então, temos aqui como a mídia lida com a morte. E o luto em si, são 2 livros que eu indico para vocês, que é do Julian Barnes, que é Altos Voos e Queda Livre e Quedas Livres, que é um livro dividido em 3 capítulos, e onde o último ele fala do balão, fala da fotografia, e o último sobre os 45 dias que eles decorrem do momento em que a esposa dele, a Paty Cavendish, recebe o diagnóstico até o dia que ela morre, como ele lida com esse luto. É um dos livros super sensíveis e eu recomendo para todas as pessoas que passam por luto. No meu consultório eu recomendo esse livro aqui como leitura. E também da Ana Cláudia Quintana Arantes, que é um livro que eu ganhei da Jana Matos, que é minha amiga lá de Curitiba, ela é médica também, como a Ana Cláudia. E a Ana Cláudia, ela trabalha com cuidados paliativos, né, ao final da vida. Ela é uma pessoa muito empática, muito maravilhosa, e eu peço licença para ler uma das partes assim mais sensíveis desse livro. Eu marquei aqui para vocês verem assim, como a Ana Cláudia escreve bem e como é profundo, né? Ela diz assim: sempre digo que a medicina é fácil. Chega a ser até simples demais perto da complexidade do mundo da psicologia. No exame físico, consigo avaliar quase todos os órgãos internos de um paciente. Com alguns exames laboratoriais e de imagem, posso deduzir com muita precisão o funcionamento dos sistemas vitais. Mas, observando um ser humano, seja ele quem for, não consigo saber onde fica a sua paz, ou quanta culpa corre em suas veias, junto com o seu colesterol, ou quanto medo há em seus pensamentos, ou mesmo se estão intoxicados de solidão e abandono. Então, como ela coloca a questão do luto e do medo, do medo da perda e da morte, como ela coloca de uma forma tão humana, sensível e convidativa para que você leia e faça uma reflexão sobre o sentido da vida e a necessidade de tudo um dia terminar, apesar de ser dolorido. Então esse aqui é um livro também que eu indico para você. Tá com uma outra edição, tá? Eles modificaram a capa, mas é um livro da Casa da Palavra e eu sugiro que você leia. Esse aqui é da editora Rocco. Então são 3 livros que tratam do assunto luto. Próximo,
Vamos falar agora sobre Jung. Ah, você gosta do Jung? Jung é psicanálise, né? Você sabe. Então, é claro que você vai precisar ler um comentador de Jung antes desses livros que eu tô mostrando, que eu vou mostrar para vocês. Porque se você ler qualquer livro de qualquer um, se você vai ler Freud, Jung, Erich Fromm, você vai precisar perceber o repertório, conhecer aonde se fundamenta a teoria dele, para que você possa entender o livro. Senão você não vai entender. É jogar a leitura fora. Então, Jung, ele tem esse livro de psicologia e religião oriental. É um livro super interessante para você entender o fenômeno religioso, porque esse fenômeno é uma constante nas investigações científicas de Jung. Então você precisa, inclusive eu que sou ateia declarada, eu gosto muito de ler sobre as religiões e sobre essas reverberações. A psicologia e religião, porque são duas coisas que não se misturam ao mesmo tempo que as pessoas misturam muito. Então é preciso também que você leia, e Jung também, ele tem sempre esse mote recorrente, esse assunto é recorrente aqui, por dentro do cabelo, tá aqui explicando como é que funciona o cabelo. Tá aqui. Nada a ver. Mas aqui, ó, psicologia e religião, presente e futuro, que também lida da mesma forma, que ele faz parte das obras completas, né? Então, sobre o presente e futuro, esse livro é livro de 1957, ele estava esgotado, e agora, quer dizer, esse aqui já é uma edição, agora ele já voltou, da editora Vozes, então esse aqui é tão fininho e ele é muito maravilhoso, pode ler. Psicologia e alquimia, para você entender também os fenômenos observáveis do inconsciente, os arquétipos. Então você vai precisar ler esse livro aqui para você entender como é que se dá a psicologia junguiana. Por último, os estudos sobre o simbolismo do si mesmo, o Aion. Tá aqui, ó, Jung. E aí quando você entende Jung, né, eu particularmente gosto, mas não utilizo na minha prática clínica, eu convido também você a ler esse livro, que é muito maravilhoso, que ele é assentado na psicologia junguiana, da Clarice Pinkola-Estes, que é uma terapeuta junguiana. Então ela escreve Mulheres que Correm com o Lobo, e ela vai falar sobre vários arquétipos da psicologia junguiana nesse livro fantástico. Muita gente já leu aí, já vi as pessoas postando aqui no Instagram. Eu espero que elas tenham se dado o trabalho de conhecer a teoria junguiana antes de mergulhar nesse livro, porque senão é também jogar conversa fora, né? Bom, mais livros que eu vou indicar para vocês. Amor. Quem é que não gosta de conversar sobre amor e suas possibilidades? A Arte de Amar, do Erich Fromm, que é um livro maravilhoso e que você pode entender os tipos de amor, que não é só o amor erótico, mas é o amor parental também, e como que se dá, como é que você aprimora esse amor e vivencia esse amor de uma forma mais libertadora. Ele é psicanalista também, escreve muito bem. E um outro, que também não está mais aqui entre nós, mas deixou um monte de vídeo aí no YouTube pra gente matar as saudades dele e se deliciar com suas ideias, Flávio de Kovács. Esse livro aqui, Uma Nova Visão do Amor, o Flávio tem vários livros, eu trouxe esse aqui para vocês. Qualquer livro dele é maravilhoso. E visitem o canal dele no YouTube, que tá aí, cheio de vídeo dele. O Flávio gravou muito, ele estava se deliciando, ele estava descobrindo o YouTube quando ele faleceu. Então ele tem algumas considerações bastante interessantes sobre o amor, que pode ser libertador e construtivista, e não um amor que aprisiona. Um outro tema da psicologia que eu também acho que vocês deveriam mergulhar é sobre a maternidade, o conflito, a mulher e a mãe, da Elisabeth Badinter. E Elisabeth, ela é uma filósofa francesa,
mas como a psicologia também conversa e a maternidade é um assunto da psicologia também, eu sugiro que vocês leiam isso aqui e pensem muito bem se vocês querem ou não ter filhos, porque filho não dá para devolver, né? E como a gente vê criança mal amada nesse mundo, mal preparada, malquista e abandonada. E eu não tô falando de criança de rua não, tá? Eu tô falando de criança de classe A, de classe B, e de classe C, de classe D, de todas as classes sociais. Aquelas crianças que ficam lindas no Facebook, mas que não tem mais do que isso na atenção familiar. Então, é muito importante que tanto a mulher quanto o homem investiguem em si sobre a questão de ter filhos, mas principalmente a mulher, porque nós sofremos uma pressão social para sermos mães e nem todas têm essa vocação, né? Então, esse livro aqui foi um presente da Anne. A Anne é maravilhosa, a Anne Vieira. Agora ela está em Natal, ela é psicóloga forense, trabalha para a polícia lá de Natal. E conheci pessoalmente lá em Fortaleza, ela é de Fortaleza, está morando em Natal. E a Anne me deu esse livro aqui que é muito provocativo e muito necessário. Então tá aqui, ó, o conflito. A mulher e a mãe. E às vezes as pessoas começam assim, ai gente, meu relógio biológico, se eu não for mãe agora, eu não vou ser nunca mais. Calma. Você vai ter uma vida até lá para você decidir se você vai querer ter filho. Então pensa bem. E aí, se você quiser ter filho, acho que uma leitura muito bacana, o Winnicott. Donald Winnicott, ele era um psicanalista, mas tão acessível, palatável, uma leitura maravilhosa. E ele vai dizer como as experiências da infância constituem a pessoa na vida adulta. Ele cria termos, como, por exemplo, o brinquedo transacional, o fenômeno transacional, a mãe suficientemente boa, que não precisa ser exatamente a mãe da criança, mas aquela pessoa que vai fazer a adaptação e como ela tem que deixar a criança lidar depois com as frustrações para que ela possa ter uma experiência de vida. Então, o Winnicott é uma leitura da psicologia, da psicanálise, é um livro acadêmico. Vocês estão vendo que não precisa ser só livro acadêmico, né? Mas é um livro acadêmico e é um livro bastante interessante. Esse livro acabou de ser lançado pela editora Ubu. Esse livro eu ganhei de Natal do Yuri. Adorei. Eu já tinha dado 2 para ele, do Winnicott, dei esse aqui inclusive, que é a saúde da família e do indivíduo, e que ele vai falando sobre as relações dessa família e também as relações do brincar com a criança, e ele me deu de presente esse aqui, que é novinho em folha, muito maravilhoso. Bom, tá, mas aí você não vai falar sobre Freud? Vamos falar sobre Freud. Porque, inclusive, eu prometi para vocês fazer um cronograma de leitura. Na verdade, você tem que ler o Freud nas experiências como ele foi publicando as obras. Isso é mais interessante. Mas você quer ler Freud? Tudo bem. Mas você precisa ler um comentador antes. E um comentador que eu recomendo é o Luiz Alfredo Garcia Rosa. Ele tem esse livro aqui, você não precisa adentrar em muitos livros de Freud. Esse livro, Freud, o Inconsciente, ele vai contando sobre esse livro aqui, ele está todo rasurado, ele tá todo riscado, ele tá todo massagado. É o livro que você não empresta para ninguém, sabe? Aquele livro que você pega, escreve, risca e ninguém mais pode ter. Então, esse aqui é um livro introdutório. Ele pega aqueles conceitos fundamentais do Freud e ele disseca aqui para você. Depois disso aqui, você tá apto a ler Freud. Mas você não quer ler Luiz Alfredo Garcia Rosa? Quer ler Freud direto? Pode ler. Freud é uma delícia, ele é muito facinho. Você pega um suco, abre um livro de Freud e vai embora, porque ele escreve bem a beça. Agora, obviamente que para você aplicar isso numa clínica psicanalítica precisa muito, né? Apesar dele ser fácil, os conceitos mesmo, eles são difíceis. No primeiro momento, para você entender o que ele quer dizer, tá tudo certo, você consegue entender, mas a prática, ela demanda um debruçar sobre a obra dele com bastante cuidado. Esse aqui foi o último livro que saiu, uma interpretação dos sonhos, que é um livro muito legal.
Ele já está até riscado aqui também, já é um livro que está riscado. E esse aqui é da coleção da Companhia das Letras. Anterior a esse aqui, tinha uma coleção da Imago, que era muito boa, mas agora eles trouxeram com a tradução do Paulo César de Souza, todos eles. Então, é uma coleção muito especial, ela é muito bem construída. Então, eu tenho toda a coleção dele. Eu sugiro que você, então, leia Freud nessa coleção aqui, inclusive tem PDF para você baixar também, da Companhia das Letras. Eu sei que eu baixei uns aqui no tablet e eu dou uma olhada de vez em quando, mas eu tenho todos os livros físicos. Então eu indico esse aqui também para você. Deixa eu ver o que mais, já estamos 20 minutos com o livro e deixa eu ver, deixa eu ver. Esses aqui eu vou deixar para a próxima. O Palhaço Psicanalista, sobre a escuta, sobre a percepção, é lógico, Christian Dunker. E eu também ganhei esse livro da Anne, o Cláudio Tebas, que é o palhaço, e como que se dá esse encontro aqui, como você percebe o ser humano, escuta, compreende e lida com visões diferentes. Esse livro aqui é muito maravilhoso. Eu sugiro que você leia. E por último, hoje, nesse vídeo, eu cito para você esse livro aqui, que é Interlúdios em Veneza, que é uma conversa entre Freud e Thomas Mann. Novamente, a literatura conversando aí com a psicanálise, são diálogos improváveis entre eles, né? Quase impossíveis, mas que eles estão aqui conversando. Inclusive, eu li uma cartas de Freud, que o filho de Freud juntou várias cartas. Freud adorava escrever cartas. Então, o filho dele compilou algumas cartas, assim, fez uma compilação das cartas para mostrar o caráter humano do pai. E dentre as cartas de Freud, tinha cartas para Thomas Mann. Então, agora tem esse aqui, Interlúdio em Veneza, que eles vão conversando sobre o que é um herói, sobre estamos mortos, sobre vários assuntos. Então, esse aqui, olha... morte, heroísmo, mentira, liberdade, tempo, são muitos assuntos que eles vão lidando aqui, tanto a psicanálise quanto a literatura. E aqui é um outro livro também maravilhoso, eu ganhei da Lorena Jabbour. Esse livro foi da mãe dela, que é psicóloga também, e ela acabou passando para mim, me dando. É um livro super querido, que ficou morando muito tempo na minha cabeceira. Agora já até substituí, mas ele é super interessante. Então, escrevam para mim, me perguntem, por favor, outros livros de psicologia. Existem muitos e maravilhosos, e eu espero que a sua escolha seja incrível. Conta aqui para mim nos comentários qual que você escolheu, tá bom? Então, gente, por hoje é só. Muito obrigada. Tchau, até a próxima.